Cruz, na pessoa de cofundador do Grupo Cultive, declaro iniciado o nosso projeto de instrução e de prevenção, iniciado recentemente, com a temática Suicídio, Saber para Prevenir. O Grupo Cultive é um grupo de ação social da cidade de Paramirim, criado por jovens paramirienses com o único e exclusivo objetivo de trazer o bem ao próximo e de promover a equidade na sociedade em que vivemos. Recentemente, não achando o suficiente, nós elaboramos um projeto de instrução e de prevenção. Esse projeto, ele está tendo início hoje e com muita honra que eu recebo cada um de vocês. O Grupo Cultive, ele é composto por mim, por Janaína Ferraz da Cruz, fundadora do grupo, e pelos demais administradores. Na oportunidade, eu cumprimento a cada um aqui presente: Irla Silva, Kaline Neves, Laisa Júlia, Evandro Alves, Rodrigo Santos, Cássio Amaral e Yasmin Leão. Aos ausentes, mas não menos importantes, Raniele Silva, Danley Dantas e Lisandra Mendonça, sintam-se extremamente bem representados. Aos nossos voluntários, meus sinceros agradecimentos, que sempre estão de acordo à disponibilidade de cada um, fazendo o seu melhor. Dando continuidade, é com imensa honra que anuncio a presença de nossos convidados a comporem nossa mesa de palestrantes. Rayane Alves, assistente social. Elisângela Moreno, conselheira tutelar. Márcio Moreno, delegado. João Ricardo, advogado. Aina Azevedo, nutricionista. Caterine Ohana Brasil, secretária de Cultura. Graziela Brito, psicóloga. Eduardo Silva, professor. É um prazer imensurável gozar de um momento de tamanha importância ao lado de cada um de vocês. Na oportunidade, convido Caterine Ohana para abrir a nossa palestra. Pronto, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Grupo Cultive, né? Eu achei uma ideia incrível. Infelizmente, hoje em dia, a ansiedade e a depressão vêm habitando os nossos lares aí, vem, né, destruindo grupos, vem destruindo famílias. E eu acho que o tema foi de uma grande inteligência, né? Não é só porque é o Setembro Amarelo, não é só porque a campanha, né, federal a respeito deste tema, que temos que discutir apenas em setembro. É um tema que temos que discutir o ano inteiro, seja em rodas de conversa nas escolas, seja em rodas de conversa com os amigos, nas praças. É um tema que a gente tem que abordar, porque muitas vezes você está ao lado de alguém que está sofrendo tanto e pensando em tirar sua própria vida e você nem sabe. E aí, quando você escuta, quando você conversa, quando você tenta dar aquele amor, essa pessoa pode ser acolhida e desistir, né, de um ato tão cruel que é o suicídio. Bom, eu fiz um menu bem rápido aqui também para poder seguir. E, primeiramente, eu gostaria que vocês compreendessem a importância deste grupo de apoio, deste grupo social criado aqui em Paramirim.
O CUTIV, né, apenas fundado por voluntários, por pessoas que querem o bem, por pessoas protagonistas sociais, vem aí revolucionando, né, no que diz respeito ao controle social, de uma forma que está apaixonando cada um que conhece, cada um que acompanha a página, cada um que tem conhecimento com os voluntários do CUTIV, fica apaixonado pelas ações, e eu gostaria que vocês compreendessem a importância dessa atitude, né? Porque muitas vezes a gente tem a vontade de fazer, mas não tem a atitude, não vai para cima, não bota o pé como se diz, o pé na lama, né? Que é aquele tá de botar o pé na lama para fazer e acontecer. Então eu gostaria de parabenizar o CUTIV pela disponibilidade de vocês, sempre em escutar quem precisa, das ações que vocês já realizaram em nosso município, que foi apaixonante mesmo. Vocês estão de parabéns, é bom ver vocês com esses rostinhos de esperança, e acreditem, vocês podem mudar o mundo, vocês podem mudar o mundo, isso a gente não pode esquecer em nenhum momento. Bom, para dar continuidade, né, à nossa roda de conversa, à nossa palestra de hoje, uma fala importante qual o sentido em você querer ouvir o próximo? Qual o sentido em você parar o seu tempo para escutar aquela pessoa? É como eu disse no início, você ouvindo, você pode evitar. Por exemplo, teve um caso que eu contei até na roda de conversa esses dias que a gente teve, de um grande amigo meu que estava sofrendo depressão e estava envolvido com outras coisas que causou a depressão, que ele simplesmente, em um momento que não teve ninguém para desabafar, ele se jogou do prédio e veio a falecer. Se ele tivesse escutado, se os amigos naquele momento de socorro, né, naquele pedido de socorro dele, tivesse ali, tivesse escutado, tivesse dado um pouquinho da sua atenção, não teríamos perdido um jovem de 20 e poucos anos. Então, às vezes, a gente precisa parar um pouco mais, parar o nosso tempo, os nossos interesses pessoais, para ouvir aquele amigo, aquele irmão, aquele primo que está triste e que está precisando desabafar. Às vezes, ele só precisa disso, né, da sua atenção. Então, eu abro esta roda de conversa com a palestra misturada, né, porque o microfone vai estar aberto ao público, então se torna uma roda de conversa. Então eu abro só para essas duas vertentes, um grupo de apoio de voluntários, que é muito importante para o nosso município, né, para a criação de valores, para o resgate dos valores, e também este tema, ouvir mais quem está ao seu lado, ouvir mais os jovens, principalmente, porque os jovens passam por aquele momento da adolescência que não é criança e não é adulto. E eu sou o quê? Eu não posso fazer isso porque eu sou criança, mas eu também não posso fazer isso porque eu ainda não sou adulto. Então é um momento que a gente tem que escutar os jovens. Estamos aí também com a galera aqui do Cultura na Praça, aqui na frente, que sempre me trazem demandas e demandas de colegas de escola, passando por depressão, se cortando, e isso nos assusta a cada dia. Então eu acho que a minha primeira fala é essa. Obrigada. Caterine já havia mencionado, mas eu gostaria de reforçar que a interação da plateia conosco e também com os convidados é de extrema importância. Para tanto, nós disponibilizamos um microfone que está à disposição da plateia para sanar dúvidas, quem tiver alguma pergunta, quem tiver algum depoimento, quem tiver alguma observação, fiquem à vontade. Dando continuidade, passo a fala a João Ricardo, advogado, que explanará o conteúdo dentro da sua área de atuação. Boa noite a todos. Eu sou, assim, um fã incondicional de colocar os problemas na praça pública. Eu, assim, tenho uma visão administrativa bem voltada para o compartilhamento dos problemas vividos pela cidade com a população. Então, assim, já nesse momento inicial, eu queria agradecer pela iniciativa do Grupo CUTIV. É assim mesmo que a gente resolve nossos problemas. Se você expõe o problema, se você dialoga com a sociedade, você tem muito mais condições de encontrar soluções definitivas.
às vezes, nessa missão nossa difícil de governar, a gente até se isola, procura não ter tanto contato com a população. Quando eu digo a gente, governante de uma forma geral. Mas esse com certeza não é o melhor dos caminhos, não. A gente precisa estar mais próximo da população e assim ver um grupo desse, tanto jovem, tanta carinha nova, disposto a enfrentar problemas sociais, e aqui está como tema suicídio, talvez um dos problemas de grande repercussão dentro da sociedade. Isso nos anima, me alegra, me faz assim acreditar mesmo que é possível cada vez mais a gente viver um mundo melhor. Eu estou vendo ali o colega Márcio, que é advogado e delegado também, que com certeza vai falar até dentro da mesma abordagem que eu pretendo fazer, e ele sabe o quanto de problema, Márcio, a gente tem enfrentado justamente por isso. A sociedade, as pessoas, embora em cada vez maior número, têm procurado se isolar cada vez mais. As pessoas assim não conversam mais para resolver seus problemas, simplesmente procura talvez na agressão uma solução para resolver conflito, quando na verdade o melhor seria justamente o contrário. Olha o trenzinho passando. Pronto, coisa boa danada. Seria justamente um caminho contrário. Melhor seria se resolvêssemos os nossos problemas dentro da sociedade dialogando mesmo, conversando, porque quando você dialoga para resolver problema, e eu assim costumo sempre dizer isso, você encontra a solução definitiva. Você não faz um paliativo para o problema. Solução de problema sem diálogo, acaba você encontrando aí algo passageiro e que não é duradouro. Então assim, o momento é de extrema alegria por estar aqui, para ouvir também, e eu assim, com absoluta certeza, estou aqui hoje muito mais para ouvir e para sentir a alegria desse momento do que para dizer algo de maior conteúdo, principalmente para expressar aí essa satisfação. Eu não sei como é que foi a metodologia da abordagem, se eu já falo agora do tema, coordenador, eu já começo a falar agora do tema ou vai passar para a mesa? Essa é só a primeira fala ou já é a fala definitiva? É a primeira. Isso. Então tá bom, acho que me alonguei até demais. Vamos ouvir também outras pessoas para sentir mais esse calor desse momento e para expressar mais a alegria de estar aqui, poder compartilhar, sair daqui satisfeito. Eu assim tenho absoluta certeza que vou dormir assim hoje muito mais leve do que em noites anteriores, porque estou tendo assim uma felicidade muito grande de estar aqui hoje, de estar próximo de vocês, de olhar de forma assim bem direta para ver se a gente encontra aí soluções melhores e definitivas para tantos dos males que nos acometem aí nesse mundo moderno. Muito obrigado a todos. Interrompendo, alguém esqueceu essa chave de carro em cima do banco de um Fiat e está conosco. Quem der por perdida a chave ou quem souber de alguém que perdeu, está aqui na mesa. Retomando, convido Rayane Alves a fazer o seu primeiro momento de fala. Boa noite a todas e a todos. Então, só para iniciar, eu queria direcionar duas perguntas para vocês. O que é família para vocês? O que é que vocês compreendem como família? O microfone está lá? Se alguém quiser, o microfone está disponível aqui. Boa noite a todos. Sou Antônio, mais conhecido Toninho da farmácia. Para mim, eu tenho plena certeza, a família é a célula mãe, a base da sociedade.
de uma sociedade que represente, não essa sociedade aí distorcida, porque isso é falta de família, falta de atenção, mas aquela família tradicional que tem base, que tem estrutura, essas famílias, ela não passará por esses momentos turbulentos e sim ela servirá de exemplo para as famílias que às vezes estão passando por momentos de dificuldade, de turbulência, pode se espelhar nessas famílias e a partir daí ser um ponto inicial de uma transformação por esse momento, por essa parte da vida desestruturada. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, Toninho. E vocês, o que é ser amigo para vocês? Qual é a representação disso para vocês? O que é ter um amigo? Ser amigo? Ninguém tem amigo aqui? Nas redes sociais estão cheias. Boa noite, meu nome é Estênio. Para mim, ser amigo ou ter amigo é ter alguém que você possa contar a qualquer hora. Aquele que tem um ombro para te ajudar. Para mim, isso é ser amigo. É ser para toda hora. Já diz o nome, amigo, é amor. Simplesmente. Podemos ouvir Lainara? Boa noite, gente. Respondendo a pergunta de Rayane, eu acredito que as duas perguntas estejam até interligadas. Então, ser família e ter um amigo, para mim, é praticamente a mesma coisa, porque família nem sempre é laço sanguíneo. Para mim, ter família e ter amigo é tudo a mesma coisa, porque é uma questão de acolhimento, de atenção e de amor. E nem sempre isso vem só de amigos e nem sempre isso vem só de pessoas que têm laços sanguíneos com a gente. Então, os dois para mim são interligados, é praticamente a mesma coisa. Pronto. Eu só fiz essas duas perguntas para a gente interagir, mas para levar a um ponto. Será que nós somos família da nossa família? E será que realmente nós temos amigos? É uma pergunta a se pensar. Eu tenho amigas que, desde meus 12 anos de idade, que são as mesmas pessoas. E se elas falam diferente, eu já sei. Ou seja, eu conheço os meus amigos. Mas será que todo mundo conhece os amigos que tem? Será que a gente sabe da dificuldade que os nossos amigos andam passando? Um evento desse, é macro, engloba várias pessoas, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece. Mas tudo para chegar ao todo tem que começar com passos de formiguinha. E eu acredito que a gente começando da família da gente até os amigos da gente, com certeza nós vamos, ajudá-los melhor. Muitas pessoas, como é o tema que a gente está tratando hoje, que chegam ao ato do suicídio, elas declaram de alguma forma na vida delas que elas não puderam falar isso com ninguém. Porque ninguém deu abertura a elas para falar sobre isso. Por isso a pergunta, será que realmente nós estamos sendo amigos dos nossos amigos? Fica aí o questionamento para vocês. Agora passo a palavra a Márcio Moreno para se apresentar. Boa noite a todos. Para entrar no tema, já só uma breve apresentação. Sou daqui de Paramirim, todos me conhecem. Sou delegado de polícia, sou titular de Caturama, substituto em Rio do Pires. E é um tema extremamente afim à minha profissão. Já deparei com inúmeras situações envolvendo suicídio, é lamentável. E, basicamente, para introduzir, eu já imaginei que já poderia entrar, mas a
a metodologia que, como salientou o João Ricardo, tem que ser respeitada, então eu vou deixar no momento oportuno para falar. Mas eu acho que desde já eu gostaria de dar parabéns ao pessoal que está organizando, é um tema realmente que assola toda a sociedade. Infelizmente, a nossa região não é diferente nesse sentido. Então, são iniciativas como essas que, de certa forma, conscientiza e evita, previne que situações como essa venham a ocorrer. Desde já agradeço e estou à disposição. Na oportunidade, passo a palavra e também peço desculpas pelo equívoco a Mariângeles Porto. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Mariângeles Porto, sou missionária do Conselho Tutelar há 10 anos. Aí vocês perguntam, por que missionária? Porque o Conselho Tutelar não é trabalho, é missão diária. Há 10 anos eu trabalho no Conselho e conversando com o Rai antes de compor a mesa e até agora, eu disse assim, Rai, quando eu entrei no Conselho tudo mudou tanta coisa. Porque quando eu entrei no Conselho, a gente não deparava com algumas situações que hoje nós nos deparamos no dia a dia. E eu quero agradecer também o convite, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, viu? E mudou muito. E antes de falar alguma coisa, eu quero dizer a vocês que o Conselho Tutelar trabalha com parcerias. O CRAS, CREAS, Melhor em Casa. Estou vendo ali minha amiga Dé, profissional de mão cheia. E nós não trabalhamos só, nós só conseguimos fazer um trabalho quando essa rede funciona. Então daqui a pouco eu vou dizer a vocês da minha experiência ao longo destes 10 anos no Conselho Tutelar. Muito obrigada. Né, do encontro, do evento. E aí, assim, eu falei, jamais vou deixar de participar, porque, assim, é de grande valia para mim, né, para minha profissão, para mim, para minha pessoa e para o público também. Assim, eles estão de parabéns, porque é um trabalho lindo, lindo, eu estou encantada, eu estou mais encantada por saber que jovens tão novos, que poderia estar em festa, está cheio de festa aí na região, mas eles estão aqui, estão fazendo esse evento tão importante, que vai passar tanta mensagem. Nós vamos passar aqui muita mensagem para cada um de vocês. E aí, assim, fiquem até o final, porque vale a pena. Obrigada, gente, pessoal do CUTIP, viu? Eduardo Silva, sinta-se à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite. É um prazer imenso estar aqui do lado de pessoas tão ilustres. Eu posso dizer, como iniciante ainda, me considero como jovem, vou dar a palavra de algumas experiências que eu já passei, porque falar de suicídio, acredito eu, é falar de ansiedade. Então, hoje estamos numa sociedade jovem e ansiosa. Então, vamos tentar discorrer sobre esse assunto e buscar entender por que tanta ansiedade. Desde já agradeço ao pessoal do CUTIV. Passo a palavra a Graziela Brito. Boa noite a todos e a todas. Para mim também é uma honra, né, ter recebido esse convite para estar aqui e estou assim feliz, né, de estar participando, sobretudo porque é uma iniciativa que, como Caterine diz, mobiliza a gente, né? Para tratar desse tema, assim, o grupo CUTIV acaba sendo um exemplo e dando as diretrizes de como fazer acolhimento, diálogo, discussão, né, e escuta.
nada melhor do que para discutir esse tema do que uma mesa. Pessoas falam e pessoas ouvem, né? Parabenizar a iniciativa do grupo, parabenizar a existência do grupo, como é importante que trabalhos desse jeito sejam feitos. E esse é um tema muito importante de ser falado. A gente já tem falado isso no nosso trabalho. Para mim, né, sou psicóloga, né, as demandas chegam aos montes. É muito urgente esse tema, né? A gente tem trabalhado isso no decorrer da nossa prática aí, mas todo o trabalho que venha é muito importante. Como o João Ricardo disse, colocar isso na praça é muito importante, que as pessoas sabem que podem falar e que existe ajuda, né, para resolver situações como essas, né? E a gente, no decorrer da minha fala, em outro momento, a gente vai falar dessas causas, dessas situações, mas assim, desde já eu queria colocar assim que o índice de suicídio é enorme, principalmente entre os jovens do Brasil. E isso deve ser conversado, deve ser falado, porque pessoas tão jovens, tão cheias de vida, não estão encontrando mais motivo para viver, estão vendo na finalização da vida a única estratégia para resolver tudo, né? Uma pergunta que eu faço, muitos universitários, muitas pessoas, inclusive você fala assim, fulano parecia ter tudo que todo mundo quer, né? Devido a condições financeiras, devido a ter, né, família próxima, amigos. Tem uma série de coisas que muitas vezes que alguns jovens desejam e não têm, oportunidades que alguns jovens desejam, e mesmo assim aconteceu isso. De onde vem, né? Por que isso acontece? Eu gostaria desde já de deixar essa pergunta: por que o número de suicídio é cada vez maior no mundo? E no Brasil tem aumentado de forma, né, tanto que a gente ouve falar na nossa cidade, né, que é pequena, ouve falar ano a ano de casos que acontecem. Então, por que esse aumento é cada vez maior? Né? E na próxima fala a gente vai tentar discutir sobre isso e responder da forma que possível essa pergunta. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a depressão é a principal causa de doenças e inaptidão de adolescentes no mundo. Além disso, o último Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, o LENAD, de 2013, aponta que 36% dos jovens consomem bebida alcoólica de forma nociva. Então, para abrir a fala de Aina, nutricionista, eu levanto o questionamento. A bebida, aliada à depressão, oferece riscos à saúde? O álcool é um aliado para a depressão, certo, Igor? Quando você fuma, quando você não faz atividade física, fica sedentário, você não come alimentos ricos em nutrientes que traz neurotransmissores para a sensação de bom humor, de bom sono, bem-estar, de alegria, de vontade de viver. Com o álcool, isso predispõe a uma depressão, certo? E a causa é um suicídio, talvez, né, que é o fim da vida. Então, tem relação sim. Diante disso, pode continuar a sua fala, já para um segundo momento também. Pronto. A boa alimentação, ela contribui para que uma pessoa fica melhor, de bem com a vida, sentindo bem melhor, quando você tem aliada à sua vida essa boa alimentação. Quando a gente come, às vezes a gente acha que é só o estômago que vai trabalhar relacionado à sobra da digestão, da absorção, né? E não é só o estômago que faz esse trabalho. É uma rede dentro do nosso corpo. E essa rede está ligada ao cérebro. O cérebro, ele recebe informação dos nutrientes relacionados à comida que a gente come. Certo? Quanto mais você come comida ligada a neurotransmissores, a
nutrientes que liga a essa boa alimentação, a esses bons transmissores do bem-estar, mais você vai ficar alegre e vai ter vontade de viver. Assim, eu quero colocar, se tiver alguma dúvida, vocês podem, eu estou aqui aberta a responder a perguntas de vocês. Assim, a gente tem inúmeros bons neurotransmissores, né, como a serotonina, que é o hormônio do bom sono e do bem-estar, e várias, a endorfina, que te traz o bom humor, certo? Se você come esses alimentos ricos nesses nutrientes, como o peixe é um aliado grande nesses neurotransmissores. Nós podemos citar vários peixes, não são todos os peixes que têm, né, o hormônio do bem-estar, que traz para a gente a produção, o aceleramento desse hormônio, e o ômega 3, mas a gente pode citar vários peixes aqui, e a gente tem um aqui que é fácil para a gente, que tem vários nutrientes, como o ômega 3, é a sardinha. Eu não estou falando da sardinha enlatada, eu estou falando da sardinha fresca que você vai no frigorífico e compra, e você pode preparar com temperatura leve, não muito quente. O peixe não pode ser preparado em altas temperaturas. Esse peixe é de águas profundas e frias. Ela tem, por isso, o nível grande de ômega 3. E esse ômega 3 é um aliado fortíssimo para levar você ao bom humor, né? E aí, dentre outros alimentos, a gente tem o abacate, que a gente tem acesso aqui fácil, embora não é período de safra. Mas você vai em algum comércio, você encontra o abacate, você pode congelar, não vai ter problema algum em congelar esse abacate. Você vai ter abacate para o ano todo. Nós temos outro alimento que você pode fazer como sobremesa, é o chocolate. Todo mundo sorriu, né? Mas não é o chocolate ao leite. Eu não estou falando dele. Eu não estou falando desse chocolate que só tem açúcar e gordura. Eu estou falando do chocolate amargo. Quanto mais amargo for o chocolate, mais cacau ele vai ter e mais serotonina ele vai, né, produzir no nosso corpo. Por causa do cacau que tem nele, certo? E assim, tem a linhaça, que é um alimento barato, vocês podem comprar de quilo, de gramas. É um alimento barato que pode ser consumido diariamente. Você pode hidratar aquele chocolate, aquela linhaça por 4 horas e tomar com água. Você pode fazer um suco, qualquer suco, e não coar. Você pode consumir diariamente essa linhaça, né? E aliado a todos esses alimentos que eu falei, vocês têm a vitamina B, do complexo B, que vai ajudar também a melhorar esse humor. Essa tristeza vai afastar da sua vida, de sua cabeça, porque eles só andam juntos. E você vai encontrar a vitamina B12 aonde? B6 aonde? B1, B2 aonde? Quem é capaz de me falar? Nas carnes você vai encontrar. As carnes não podem ser assadas, não podem ser fritas, viu? E a carne assada, muita gente pensa que é saudável, mas ela não é, porque tem muito produto tóxico no carvão que vai imediatamente, e é imediato a toxicidade aí desse carvão na carne, viu? Precisa ser um cozimento rápido, se possível grelhado ou cozida essa carne. O peixe é rico também nas vitaminas do complexo B, e muitas frutas, as folhas verdes escuras, vocês vão encontrar muito complexo vitamínico do B. Tá? E assim, aliado a isso, a gente tem a vitamina C, que vocês encontram nos cítricos. Gente, esses alimentos que eu estou citando aqui precisa ser diariamente consumido, porque tem gente que pensa assim: eu consumi um dia, 2 dias, vou ter o resultado, eu continuo triste. Não, tem que ser constante, de uma forma constante e diária, né, para você ter o resultado. E não pode ser aliado a coisas ruins, não. Tem um alimento
um alimento ruim, que ele faz o efeito inverso a isso, né? Se você come todos esses nutrientes que eu falei, esses alimentos que eu falei, e você fica comendo açúcar, doce o tempo todo, isso vai reverter o quadro, entendeu? E é um alimento ruim que leva à depressão. Você come muito ele dá prazer, o doce produz o prazer, você tem prazer comendo doce, porém o doce, aí quando você acaba a sensação de bem-estar, você quer comer doce direito, fica um ciclo vicioso, né? E aí acaba prejudicando você e desfazendo tudo que você fez lá nos alimentos. Entendeu? Então, assim, você precisa ter foco nisso aí, nesses alimentos, deixar cigarro, tabaco, não ficar perto de pessoas que fumam, porque isso vai levar a uma depressão, a tristeza, né, a falta de sono, intoxicar todo o seu corpo e vai fazer você ficar triste, sem vontade de viver. Quanto mais você faz, você se ajuda e você se gosta, mais fácil vai ser para você cuidar de você. E juntamente a isso tudo que eu falei de alimento, a atividade física é um aliado. Vocês precisam fazer atividade física, porque tem a endorfina, que é o hormônio do prazer também, que vai ajudar a você tirar toda essa tristeza que você está. Você fazendo atividade física, fazendo alimentação adequada, com foco nesses alimentos que são os ricos em ômega 3, triptofanos, os neurotransmissores do bem, né, da vontade de viver, você vai ter mais vontade de viver e isso, a tristeza vai afastar de você. Tá? A Catê tá querendo... Na verdade, você já respondeu aí nas suas entrelinhas, mas eu vou perguntar. Por que quando estamos deprimidos, tristes, a gente sente uma necessidade terrível de comer alimentos gordurosos, Coca-Cola, essas coisas que nos matam? É muito pessoal isso, é de pessoa em pessoa. Geralmente as pessoas me falam, você está me falando da gordura, né? Da gordura, do foco da gordura. Só que assim, a maioria das pessoas tem vontade de comer o chocolate. Agora, esse chocolate é o leite, que é o chocolate, o doce ruim, né? Que é a gordura com o açúcar. Que lá tem muita gordura, inclusive. Por isso eu acho que essa vontade tamanha de comer, né, esse alimento. Mas é natural que você tenha vontade, te dá o prazer, você tem a produção de neurônios do prazer, só que ela está prejudicando você, está trazendo malefício para o seu corpo, entendeu? É fato. E aí você está indo momentâneo e você está indo para a depressão. Entendeu? Para a tristeza, para a falta de vontade de viver melhor. Então, assim, eu acho que todo mundo sabe que gordura, sal, açúcar é maléfico para a saúde, né? Que a gente tem vontade, é um prazer momentâneo, mas passa. Eu vou relatar uma história. A semana passada, eu estava com vontade, né, de comer um chocolate, o veneno. Aí, não é o chocolate amargo, porque quanto mais amargo for, melhor por causa do cacau. É ele que traz pra gente os hormônios do prazer, da vontade de viver, do bem-estar. Tem muito ômega 3, o ovo tem, viu? O ovo caipira, cozido por 5 minutos, também tem. Então, assim, quando eu cheguei no supermercado, aí eu olhei pro chocolate, mas assim, eu olhei e falei assim, meu Deus, porque eu tô com tanta vontade, foi um fim de semana, né? Aí eu falei assim, por que eu tô com tanta vontade de comer esse chocolate? Aí coloquei lá, tornei pegar da gôndola do supermercado, tornei pegar o chocolate. Aí eu olhei, aí falei assim, botei lá de novo, saí. 6 horas da tarde, eu lembrei desse meu comportamento. Gente, eu não estava com um pingo de vontade mais de comer aquele chocolate.
Então, assim, o que é que eu fiz? Eu substituí. Chupei uma laranja. Não tinha chocolate amargo, não. Chupei uma laranja e acabou toda a vontade, assim, tamanha de comer aquele chocolate, aquele veneno ali. Entendeu? Então, assim, a gente precisa arrumar estratégia também. A gente tem que querer, a gente tem que gostar da gente. Porque se você não gostar de si, ninguém vai gostar. Se você não gosta de você, quem é que vai gostar de você? Entendeu? Então, assim, você encontra estratégia, arruma estratégia, e tem que ser forte, não é fácil, porque a gente é de carne e osso, mas a gente tem que ser forte para poder querer o bem pra gente. Viu? Tem alguma pergunta? Aproveitando e só estendendo mais um pouquinho o seu momento de fala, você já falou também de alguns comportamentos alimentares. Você poderia pontuar alguns distúrbios alimentares que acontecem com pessoas que estão sofrendo de depressão, que estão sofrendo com pensamentos suicidas? O estresse, a compulsão alimentar é muito grande nessas pessoas, Igor. As pessoas querem comer, descontar aquele problema, preencher aquele espaço lá vazio com a comida. Quando não é com a comida, gente, é com a droga, com o álcool. Agora sim, com a comida é muito mais, viu? Não sei se é porque eu sou da área e ouço mais. É muito grande essa compulsão por alimento. E aí é onde vai, a pessoa fica inchada, toda inflamada. E a tendência é piorar cada vez mais o estado emocional dela. Então, a obesidade poderia ser um distúrbio alimentar a ser pontuado? Com certeza. A pessoa obesa é uma pessoa inflamada. O primeiro tratamento, a gente pode entrar com a desinflamação dessa pessoa. Quando a pessoa está obesa, ela está com as células todas inflamadas. Entendeu? Então, assim, a gente precisa desinflamar justamente girando esses alimentos ruins, esses venenos, né, antinutrientes que a pessoa está sujeita a ter a compulsão por ele. Pessoas que apresentam pensamentos suicidas ou que passem por transtornos mentais também podem apresentar o comportamento inverso de falta de fome, desnutrição? Sim, pode. Principalmente com medicamento, né? Pode acontecer isso. Agora, gente, quando eu falo para vocês darem prioridade a alimentos saudáveis, esses alimentos que eu pontuei aqui são essenciais, fundamentais para a vida cotidiana de vocês. Mas não é para comer um dia, dois e querer o resultado, não. É para comer todos os dias de forma correta, né? Porque quando eu deixo um ovo cozido por 10 minutos, 15 minutos, eu estou tirando todo o nutriente dele. O ômega 3 já foi embora, entendeu? Então, assim, ele tem o horário certo de você botar no fogo e ter o cozimento naquele momento, só naqueles minutos ali. Aí você vai ter os nutrientes que você deseja, que o corpo deseja, que o corpo quer, né? Porque a obesidade, ela é uma doença que traz muitas outras doenças, né? Ela não vem sozinha e ela é uma doença inflamatória, totalmente inflamatória. Então, assim, eu tô obesa, eu tô inflamada, eu preciso desinflamar, né? Com alimentos, os bons alimentos, os alimentos de verdade. A importância dos alimentos é tão notória, como a Ina mesmo já mencionou, que estudos publicados nos últimos 10 anos relacionam a depressão e tentativas de suicídio a alterações nos transportadores da serotonina, que é o hormônio da felicidade, como a Ina já tinha mencionado. E o do bom sono, é a serotonina que faz você dormir também, né? Então, só foi uma curiosidade que eu trouxe a vocês. Eu gostaria muito de agradecer a Ina pela fala. Muito obrigado, foi extremamente enriquecedora. Eu quero fechar só para... como eu disse para vocês, precisam fazer diariamente, né, esses itens, precisa praticar, ser praticado. E assim, é uma forma preventiva, viu, gente? Porque a doença já instalada, ela às vezes é mais difícil. Você pode ser reversível, mas é mais difícil de ser curada. Então a prevenção é a melhor forma. Obrigada.
Dando continuidade, vou passar a palavra agora a Mariângeles Porto. Segundo dados do Mapa de Violência de 2014, a taxa de suicídio de jovens com idade entre 10 e 14 anos aumentou 40% no país nos últimos 10 anos. O suicídio é a principal causa de morte entre jovens em 1/3 de todos os países do mundo. O tabu que ronda o assunto, características da adolescência, como isolamento e oscilações de humor, fazem com que o suicídio muitas vezes passe batido pelas famílias. E eu gostaria de convidá-la para iniciar a sua fala em meio a esse contexto e também no que você preparou para a gente. Gente, eu vou me levantar porque eu sou inquieta, não consigo falar sentada. Posso ficar com o microfone ali na frente? Eu fico mais à vontade quando eu fico próximo às pessoas. Igor, como eu disse na minha primeira fala, mudou muita coisa de quando eu entrei no Conselho Tutelar de Paramirim. Lá no início, antes de começar a falar isso, como o Rai falou que é a família, é a base de tudo, meu povo. É o alicerce. A família é amor, é o carinho, é o respeito, é o ensinar, é o guiar. São os pais que guiam os seus filhos. Se você tem uma base familiar, você tem tudo. Aí as pessoas falam, mas quando não tem base familiar? Infelizmente acontece. Infelizmente, o Conselho Tutelar, nós atendemos casos com as famílias desestruturadas. É uma pena. Quando eu entrei no Conselho, eu nunca me deparei com situações que eu estou me deparando agora. De adolescentes se cortando, de adolescentes deixando cartinhas. Falei com a professora Alicia o professor tem que ter olho de águia. Porque se o aluno é terrível, tipo Li Moreno, chega numa sala, né, Pro, que eu era sempre falante, me quietei, tô quietinha, tem alguma coisa errada. Não deixe passar despercebido, não. Pergunte. E aí, o que está acontecendo? Por que você está assim? Está triste? Não custa. Não é dizer, graças a Deus, fulano hoje está quieto ali, o fulano hoje não está dando um pio na sala. Não, não é. Tem que ter olho clínico. Águia. Primeiro caso que eu me deparei agora, de um adolescente que se cortou, a mãe chegou no Conselho Tutelar e disse, eu vim denunciar minha filha. Aí eu sentada no cantinho, eu fui, oh meu Deus. O que foi, mãe? Frescura. Tá com frescura. A menina tem tudo dentro de casa e tá com frescura. Que tipo de frescura, mãe? Tem cabimento? Levanta a blusa, fulana. Tira aí, mostra seu braço. Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei chocada. Porque lá atrás eu não via isso. Existiam outros fatos, mas não ao ponto deles se cortarem. É o pedido de socorro, que muitas vezes a gente acha que as pessoas acham que é frescura. Aí eu olhei assim, mãe, o que foi isso? Eu disse que é frescura? A menina tem comida, tem roupa, tem estudo, tem tudo dentro de casa e faz um negócio desse. Eu falei, mãe, dá licença, vamos aqui escutar aqui sua filha e a gente vai ver o que está acontecendo. Gente, são todos, é a mesma fala. Aí eu perguntei a ela, por que você fez isso no seu braço? Ela começou a chorar, porque é um pedido de socorro. Cada um tem um jeito de pedir socorro. Ela começou a chorar e disse, eu fazendo isso, e eu escutei essa fala no dia que teve a roda de conversa, que teve com o Cecel, eu escutei a mesma fala, a gente escuta isso direto. Olha, eu me corto para aliviar minha dor. Quando eu passo a gilete em meu braço,
aquela angústia que está em meu peito alivia. Eu não sinto. Aí vai diminuindo. Eu vou tendo vontade de continuar ali. Mas se eu não me cortar, a vontade que eu tenho é de pendurar em uma corda e me enforcar. É de tomar um remédio, de pegar uma faca e cortar o meu pulso de vez. Aí eu perguntei, mas não está certo. São situações que a gente não sabe se deparar. Eu falei, mas não está certo. Acontece algo em casa? Aí eu volto a dizer, tem desestrutura familiar? Tem, mas aqui até desestrutura familiar, né, Dé? Você trabalha com isso, você sabe. Meu pai bebe demais, ela relatou. E ele chega em casa bêbado, bate em minha mãe. Eu vou entrar no meio, ele me bate. Aí ele fala, não é bater, ele me espanca. Ele bate em minha cabeça, ele bate minha cabeça na parede, pega meu irmãozinho, arremessa, joga na parede também. E eu fico, aquela angústia, vem aquela vontade de pegar meu pai, matar meu pai. Mas para eu não fazer isso com meu pai, que é meu pai, eu faço comigo. Eu alivio a minha dor. Eu alivio. Eu me corto. Eu me tranco. E eu fiquei assim, calada, ela falando, eu fazendo o relato dela, de imediato encaminhei, porque o Conselho Tutelar trabalha com encaminhamentos, com parcerias, como eu disse no início. Já encaminhei para o órgão competente. Chamei a mãe e disse, mãe, olha, não é frescura de sua filha. E neste encaminhamento, encaminhamos também a família, pai e a mãe, porque não adianta tratar a dor do adolescente se não tratar ali a família naquele momento. E encaminhamos. E aí foi surgindo, me deparamos com a situação tem 20 dias. Uma excelente aluna, não estuda aqui na sede, estuda na zona rural. Ela começou a mudar o comportamento na sala de aula. Excelente aluna. De repente as médias dela começaram a cair, o interesse dela na sala de aula começou a cair. E o professor, de imediato, chamou a mãe e perguntou, mãe, o que é que está acontecendo com sua filha que caiu o rendimento? Ela não está prestando atenção, ela está respondendo o professor e nunca foi de fazer isso. Eu não sei. Até em casa ela está parada, mas assim eu não prestei muita atenção mais, achei que fosse por causa do cansaço e tal, porque ela me disse que era cansaço e eu não me dei conta. Tem as parceiras da escola. Imediatamente chamaram as parceiras da escola, nesta comunidade onde ela fez. Ela ouviu e encaminhou para o CREAS. Tudo que se trata em criança e adolescente, imediatamente comunica-se o Conselho Tutelar. E a equipe do CREAS imediatamente chamou o Conselho e disse, olha, nós estamos com um caso, assim assado. Ela não quis muito se abrir, falou pouco, mas algo está acontecendo entre a família. Aí deu o endereço, tudo certinho, mas nisso conseguiu ouvir ela novamente e ela chorava muito no momento. Chorava muito e os profissionais perguntavam por que você está assim? E ela chorava, até a gente foi fazer essa visita. Quando a gente chegou lá, ela estava deitada, aí a mãe disse assim, a vida dela agora é isso, só cama, só quer dormir, só dormir, não quer ir mais para a escola. A gente chamou, fulana, vem cá, vamos conversar. Pedimos licença os pais, a gente começou a conversar. Ela, não, pode chamar minha mãe e meu pai colocar aqui na sala junto com a gente. Eu digo que a gente tem que ter um psicológico muito preparado nessa hora para a gente receber essas coisas, porque se você não tem um psicológico preparado, você, naquela hora você sai correndo sem saber o que você faz. Ela disse, olha, você está preparada para dizer o que está acontecendo? Tem alguma coisa na escola? O professor falou alguma coisa? Um colega está mexendo? Ela, não. Meu tio, ele mexeu comigo, hoje ela já é adolescente. Quando eu tinha 9 anos de idade, ele mexeu comigo.
Aí naquela hora foi um susto para a família toda, porque ninguém sabia. E eu, calma, vamos ouvir, vamos sentar, vamos conversar, deixa ela falar. Aí o pai, peraí que eu vou... Porque a reação de um pai é de querer pegar a pessoa naquele momento e fazer com as próprias mãos. Ela não, quando eu tinha 9 anos de idade, ele começou a mexer comigo, tocar em minhas partes íntimas. Ele não teve o ato, mas ele mexeu, é considerado crime, é abuso. A criança é abuso. Ele tocava em minhas partes íntimas, ele sempre me chamava, eu corria. E você nunca falou com seus pais? Ele dizia que se eu falasse com os meus pais, que ele ia me matar e matar meus pais. E depois de tantos anos, isso foi à tona na cabecinha dela. Porque ela tinha 9 anos e hoje ela já é uma adolescente. Mas isso nunca ela conseguiu apagar da mente dela. Ela levou, ela trouxe. E aí começou a machucar o psicológico, a mexer com tudo dela. Ela não, até hoje ela não quer frequentar a escola. A gente está trabalhando ainda, a equipe de psicólogos está trabalhando ela. Então é muito importante a gente ter um olho, a gente saber ouvir. Esses dias eu falei com o pai, eu falei assim, pai, a gente tem que saber ouvir mais as pessoas. Olhar para o problema do próximo, não olhar só para o nosso. A gente às vezes é egoísta, a gente julga, é errado julgar, porque ninguém sabe a dor que aquela pessoa está passando lá não. E nós, o Conselho Tutelar de Paramirim, nós atendemos casos diários. Não pense que é Paramirim, uma cidade pacata, que nós não temos casos de abuso. Nós atendemos em uma semana 5 casos de abuso. 5. Nós atendemos 5 casos, vários casos de adolescentes que deixam cartinhas, despedindo da família, despedindo dos amigos. Então, se você tem um amigo que ele mudou de comportamento, não precisa eu te conhecer para eu poder te ajudar, não. Se você está passando na rua e você está vendo uma pessoa de cabeça baixa, triste, volte, e aí, tá tudo bem? Faça o bem sem olhar a quem. Eu queria muito, assim, que a gente não tivesse esse baque, mas a gente tem. O nosso município tem. Nós atendemos casos diários, assim. E graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa que trabalha junto. Que são as parceiras, o pessoal do CRAS, do CREA, porque é parceria. Se não trabalha de parceria, o trabalho não anda. O conselho não faz, só encaminha. Então passe a olhar mais para o problema do próximo. Ajude mais o próximo, escute mais. Eu queria que todos vocês levantassem para o finalzinho da minha fala. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então levanta todo mundo, por favor. Vocês já ouviram dizer que o abraço cura? Wilson, bota aquele fundinho musical aí, que dá aquele negócio no coração da gente quando a gente escuta. Vocês já ouviram dizer que o abraço cura? Eu não preciso te conhecer para te abraçar. Eu não preciso te conhecer para te abraçar. Eu não preciso te conhecer para te abraçar. Eu queria que vocês olhassem para a pessoa que está do lado. Olha aí, dê as mãos e olhe para ela. Olhe, não precisa você conhecer não. Encoste, dê a mão. Dê a mão. Dê a mão. Não tenha vergonha de ajudar não. Dê a mão e diga assim, ó, eu estou aqui. Pode contar comigo. Dê um abraço bem apertado e sinta o coração da pessoa que está próxima tocando. Vocês também. Eu também dou um abraço aqui, meu Deus, não me deixa só não. Abrace, mas abraço não abraço assim não, porque quando você abraça leve, rápido, você não consegue detectar o problema do próximo. Sinta o coração bater. Abraça. 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 Vem cá, Mônica. Abraça. Abraça. Sinta o coração bater. Abracem mais. Escutem mais, gente. Não custa. O abraço doeu? Esse abraço doeu? Doeu abraçar? É sério, doeu? Me respondem, doeu abraçar? Não foi gostoso abraçar? Eu tenho uma amiga que diz que o abraço ele cura, e ele cura. Então abracem mais, escutem mais, olhem mais para o próximo, viu? E muito obrigada.
Dando continuidade, segundo um estudo realizado no Reino Unido, o Instagram e o Facebook são as redes sociais mais prejudiciais à saúde, principalmente entre os jovens. É o uso qualquer do Instagram, do Facebook, a partir desse dado eu não vou mais usar Instagram, meu filho não vai usar mais Instagram nem Facebook porque traz malefícios. Não, é o uso exacerbado e o uso sem filtro. Como qualquer outro uso em demasia, traz malefícios. O Instagram e o Facebook, eles são redes sociais que trazem esses malefícios pelo ideal de vida perfeita difundido por eles. As pessoas vão até o Instagram, vão até o Facebook para postar suas melhores coisas, suas melhores roupas, seus melhores momentos, sobretudo aqueles de felicidade. Pessoas que não estão bem consigo mesmas, pessoas que não se adequam ao padrão da sociedade, ao verem aquilo, podem se sentir excluídas, podem se sentir menos importantes, e isso pode causar um quadro de baixa autoestima e ir se elevando até uma depressão. Então, a partir dessa curiosidade, eu passo a palavra a Caterine Ohana, secretária de Cultura, para que ela faça o seu segundo momento de fala. Muito boa observação, Igor. Uma das coisas que a gente vem resgatando no projeto Cultura na Praça, que estão aqui os voluntários na minha frente, metade deles, é levar as pessoas para a praça, levar as crianças para a praça, levar os jovens para a praça, para tirá-los de tanta rede social, de tanto contato distante. Eu acho que chegou o momento da gente ter o nosso contato físico, da gente estar construindo relações pessoalmente. Eu conheço, tem N pessoas que me mandam mensagens no Instagram, querendo conversar e tudo. Eu falo assim, vamos marcar um momento. Teve alguns que já marcamos, foram na praça lá do Alto do Cruzeiro e a gente sentou, se conheceu. Eu não quis falar de mim, eu quis escutar a história dele. E por incrível que pareça, eu não falei quase nada. Teve uns 2 casos que eu não falei quase nada e ele saiu, muito obrigado por ter conversado comigo. Aí eu falei, não, na verdade eu só te escutei. Eu só discutei, porque a gente também não tem autonomia de estar aconselhando a vida das pessoas, né? Quem somos nós, né? Para ficar dizendo ao outro o que vai fazer. Não temos, né, essa autonomia, mas escutar não custa nada. E uma coisa que eu aprendi na roda de conversa com o Cecel, que você estava presente, foi o perguntar. Porque quando você pergunta para a pessoa, ela ela processa a resposta e naquele momento ela está fazendo a sua reflexão. Então, às vezes, chega uma adolescente e fala assim, Caterine, eu não quero mais ir para a escola, eu não tenho ânimo de ir para a escola, o que é que eu faço? Aí eu pergunto, por que você não tem ânimo de ir para a escola? Aí ele, meus professores são chatos. Aí eu, mas vem cá, por que você acha que seu professor é chato? Porque ele pega no meu pé. Aí eu, então você acha que o seu professor não deve pegar no seu pé, deve te deixar largado. Não era isso que eu queria dizer. Então, quer dizer, o próprio aluno já encontrou a sua resposta. Entendeu? Isso é uma coisa muito importante que eu aprendi com o Cecel, a perguntar quando a pessoa quiser desabafar, faça perguntas em cima das respostas que ele vai refletir e vai encaixar ali nas lacunas da mente as melhores respostas. Então, assim, pessoal, uma das bandeiras que a gente levanta, né, que a nossa gestão levanta, é ocupar as praças, é trazer as famílias para a praça, é trazer as crianças para a praça, exatamente para evitar este tipo de desequilíbrio que este aparelho vem causando. Eu estava, gente, vou contar agora um caso pessoal, eu estava tão bitolada em celular, tão viciada em celular, por conta do trabalho, de projetos, de muita coisa, que meu filho de 4 anos e meio virou para mim e falou, mãe, por favor, guarda um celular só um pouquinho. Desse jeito. Naquela hora foi uma facada no meu coração. E após isso, as parceiras da escola, que não tem ninguém presente aqui, mas eu elogio demais o trabalho delas, as parceiras da escola ali me chamaram para falar que observaram que o meu filho, que eu não percebia isso, estava muito elétrico na sala de aula e estava com um certo déficit de atenção. Eu choquei, eu falei, meu filho? Como assim, meu filho? Não, meu filho não pode estar
porta assim, meu filho estava já iniciando um transtorno de hiperatividade. Por quê? Porque eu passava muito tempo no celular e ele acabava passando mais tempo com outras pessoas, ou às vezes no computador. E aí eu olhei para mim, eu olhei para os meus erros, eu olhei para o que eu estava em falta com meus filhos. E aí eu fiz uma transformação. Hoje tem momento que você me manda mensagem, eu não vou estar online, você vai ter que esperar a hora que eu for entrar. Porque agora eu me programo dentro do meu planejamento diário, tem o tempo deles, que é de ler histórias. Eu estou agora com vários quadros lá que Arthur pintou depois desse novo despertar que eu tive como mãe. Eu fazia tanto pelas outras crianças. Meus filhos nunca tinham participado de uma cultura na praça. Porque quando eu vinha fazer as oficinas, ou quando eu viajava para as oficinas, eu tinha que deixá-los com alguém. Então depois eu chegava em casa, eles falavam, mãe, deixa eu ver as fotos da festa das crianças. Aí eu passei a refletir, né? Eu falei, poxa, Arthur pegava meu celular e mostrava, Beni, olha, Beni, tinha palhaço. Rapaz, aí eu comecei, poxa, como assim? Eu estou desperdiçando um tempo grandioso com meu filho, que daqui a pouco, daqui uns 10 anos, ele pode estar desabafando com um amigo que está querendo se suicidar. E por quê? Por minha culpa. Por culpa da minha falta de atenção e da minha falta de estruturação na minha família. E por isso que hoje eu corro atrás de consertar isto com toda a minha vontade. E assim, nós fomos, Lainara tá ali, minha amiga de infância, nós fomos crianças de praça, né, Lai? Nós fomos crianças de rua, de ter os limites de horário, limites de alimentação, limites de videogame, quando Yuri não, né? Enfim, nós tínhamos nossos limites, tia Dé tá ali também. E assim, era muito saudável. Eu nunca tive computador. Eu fui ter computador estando em Salvador, já fazendo faculdade. Então isso cria valores. Isso cria a vocês a importância do socializar. Hoje pela manhã, a equipe do Cultura na Praça estava numa oficina de artesanato com um grupo da terceira idade. Por que levar adolescentes para fazer arte com a terceira idade? Eles não acharam chato, acharam? Eles adoraram, quer dizer, tem gente que fala assim, quieta, cadê? Você acha que adolescente vai querer mexer com o velho? Estão aqui as testemunhas do que fizeram hoje, da interação deles com a terceira idade e do quão grandioso foi. Porque os idosos nos ensinam, a gente se cala para escutar os ensinamentos deles. E foi isso que vocês fizeram hoje. E eles adoraram e vocês também. Então vamos partir para o contato, pessoal. Vamos ter uma ideia brilhante e vamos querer fazer. Tem o Cultive como apoiador de ideias sociais. Tem o Cultura na Praça. Já soube, boatos, que está fundando um novo grupo no Colégio de Paramirim. Também um grupo de apoio, que eu fiquei super contente. Quer dizer, a partir da iniciativa de vocês, outras pessoas já querem se organizar para montar um grupo. E que eu espero que não vejam como concorrentes. Porque não existe concorrente quando o assunto é Paramirim, quando o assunto é bem comum, quando o assunto é valorizar a gente, os nossos valores, não tem concorrência, gente. Não tem concorrência. Então é sobre isso que eu queria falar para vocês, sobre o contato, sobre a socialização. Sejamos protagonistas sociais. Se preocupem com os direitos de vocês. Entendeu? Construa essa politização, que não é a política partidária que eu estou falando, não. Estou falando de politização. Construa isso. Queira participar de um grupo. Nós estamos hoje com o grupo do Cultura na Praça com 20 pessoas e não está podendo entrar mais ninguém, porque senão vai ser gente demais para a gente levar na nossa van para fazer as oficinas. E aí o pessoal fala, não, mas cria mais oficinas aí que a gente trabalha. Quer dizer, hoje aconteceu a oficina de artesanato com os idosos, eu não pude ir por questões de saúde, os meninos foram e realizaram muito bem. Quer dizer, o que é isso? Multiplicadores de ação social. Em Canambravinha já aconteceu um Cultura na Praça, Zilene, sem eu lá, eu não estava lá. Eu mandei o material de arte, foi os brinquedos, eu não estava presente e foi um sucesso. A contação de história da professora Zia, meu Deus, eu vi as fotos, minha lágrima desceu, eu falei, não acredito. Eu não preciso mais, Jana, estar presente. Hoje as coisas acontecem sem a minha presença. Então, assim, tá sendo incrível, tá sendo uma experiência massa e eu gostaria muito que vocês se envolvessem nos eventos, tanto do esporte, nosso secretário Fabinho tá ali, que também é outro cara que tá protagonizando aí a juventude. Parabéns, Fabinho, campeonato 2019, viu? Sucesso total. Então, assim, vamos nos juntar, vamos nos unir, ao invés de separar, vamos nos unir, que é melhor, é mais gostoso. Quem tiver pergunta? Eu sei que vocês estão fazendo outros trabalhos, né, em outras praças, em outras comunidades, mas e na Praça Érico Cardoso, por que sumiram?
calma aí, ó, aqui, ó, o vice-prefeito já respondeu, viu? Já teve coisa demais aqui. Mas a consciência negra vai ser aqui. Gente, é o seguinte, quando nós iniciamos os projetos na sede, por facilidade de transporte, por facilidade dos adolescentes, porque tem muito menor de idade e que eu preciso muitas vezes falar com os pais, que eu tô levando, que horas vai, que horas volta. Então, assim, por comodidade a gente abordou, a gente ficava bem na sede. Fizemos Mãe Isabel, fizemos bairro Santo Antônio, fizemos Vila Nova, naquele movimento que teve o grupo de Darley, que dançou e tudo. E a gente começou a fazer vários movimentos, fizemos Alto do Cruzeiro, Santo Antônio. E aí, Paramirim tem mais de 40 comunidades rurais, não é isso? E assim, as comunidades vinham falando assim, como assim? Por que você só faz na sede? A gente também merece. Inclusive, merecemos mais porque aqui tem menos lazer do que na sede. Eu falei, justo. Justo. E aí, este ano, iniciamos a caravana aí do Cultura na Praça, que tá sendo legal demais. Só que é o seguinte, viu, gente? Eu saio de uma comunidade hoje com um grupo, amanhã tem outra brigando. Ah, por que você não veio pra cá? Não, você deveria ter vindo pra cá, porque aqui tem 28 crianças. Você sabe o que são 28 crianças sem fazer nada numa praça? Aí eu falei, realmente. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a mandar o projeto do Cultura na Praça para as diretoras das escolas da zona rural. As de Caraíbas já conseguem realizar um movimento já. E aí as das que tem escolas, a gente manda o projeto. As brincadeiras antigas são tão simples, gente. Saco de estopa. Aí você dá de presente para quem ganhou a corrida de saco 2 pirulitos, o menino sai feliz, contente. Você não precisa levar um prêmio grande, não. Eles querem participar e interagir. Você faz uma gincana. Pirulito não. Ah, desculpa, não. Claro, uma maçã, na verdade. Cereal. Tem razão, uma maçã, talvez uma banana, né? Enfim, foi mal, eu não vi que a Aina tá, né? Viu, gente? Então, depois eu falo pra vocês, né? Então, e os meninos estão aqui. Outra coisa, a gente começou a presentear as crianças com os livros que foram doados da primeira gincana do livro. Então, o que é que a gente faz? Com pouco dinheiro, João Ricardo briga comigo, mas com pouco dinheiro, a gente tá fazendo muita coisa. E vocês podem fazer também. Por que vocês não chegam na praça de vocês e falam, poxa, eu vou realizar aqui nesse domingo uma brincadeira de bandeirinha com as crianças? Seus filhos que são retados para isso. Vou organizar a bandeirinha, como a gente organizou no Grama. Fizemos a bandeira, pegamos um pedaço de pau e colamos o tecido que minha tia que me deu, o tecido, você lembra, tia? Foi a bandeirinha do Grama. Não gastamos R$1. Minha tia pegou o tecido, me deu e colou. E levamos pro Grama. Quer dizer, então por que não fazem? Por que não fazem? Entendeu, gente? Então, eu acho que chegou o momento da gente ser protagonista da nossa cidade, da nossa praça, da nossa rua. Esses dias falaram comigo assim, Catê, você deveria decorar a Avenida Centenário. Aí eu falei, vamos decorar juntos? Vamos decorar juntos a Avenida Centenário? Aí ela respondeu pra mim, né? Ah, mas eu não sei como é que é. Eu falei, como não? Olha o tanto de casa na Avenida Centenário. Se um de cada casa fizer uma reunião e pensar como é que vai fazer para decorar, quem é melhor em decoração? Ciclano. Pronto, chama Ciclano e vão ter a ideia da decoração da rua. Vocês terão uma rua linda e colorida. Mas por que não se unem? Ano passado a gente levantou uma bandeira para decorar as casas no Natal. Que nós queríamos gravar um vídeo bem bonito passando pelas ruas assim e tendo todas as casas decoradas. Mas aí tivemos uma dificuldade, a galera. Ah, não, porque antigamente fazia, mas hoje... Então assim, muitas vezes, gente, falta atitude. Falta acreditar. Fabinho faz um campeonato ali excelente, que vocês ficam deslumbrados com a organização. Atitude, entendeu? Então é por isso que eu sempre falo com os meus voluntários nas rodas de conversa, nós precisamos querer uma cidade melhor, uma cidade mais gostosa, e vamos tirar nossas crianças do celular, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos tirar. E é isso, alguém tem alguma pergunta? Os meninos do Cultura na Praça, para dar moral. Eu só ia acrescentar, viu? Acrescente. Só um minuto. A bandeirinha. Eu só ia acrescentar que na nossa época a brincadeira de bandeirinha não tinha pano, então era só o pauzinho e era a gente só brincava. Evoluiu, agora já tem um pano amarrado com a cor, né? Bem isso. A evolução. Sim. E outra, naquela época, nem todas as crianças da nossa praça, do Alto do Cruzeiro, tinham condição de ter patins. Não era, Lai? E o que a gente fazia? Revezamento de patins. O que isso nos ensinou? Dividir, compartilhar. Entendeu? Isso é compartilhar. A gente aprendeu isso desde criança. Que veio de onde? Da família. Você tocou. A estrutura tá aí. Porque se minha mãe falasse, não empresta não, não vai não, não faz não.
eu não seria isso. Mas minha mãe falava, de vida, minha filha, cadê seus amigos, chama pra cá, não sei o que tal, você tá de castigo pra ir pra rua, mas pode chamar eles pra dentro de casa. Aí enfiava aquele tanto de menino dentro de casa. Isso era a nossa vida de criança, né? Você falou um negócio aí, inclusive deixar isso claro, até na pergunta de Rayane. A gente ali do Alto Cruzeiro, todos que crescemos juntos, nós somos como uma família. Todos até hoje, nós temos contato um com o outro. A vida passou, muita coisa mudou, a gente foi morar fora, voltamos, e Lorena é a mesma Lorena de sempre, Caterine é a mesma Caterine de sempre, eu sou. E assim, a gente se considera uma família porque a gente cresceu junto e isso não se perdeu nem com o tempo, nem com a distância. Então, por isso que eu disse também que família é acolhimento, não é só laço sanguíneo, que a gente se considera uma família ali no Alto Cruzeiro. E isso é muito legal. Hoje eu peguei fermento pra bolo, lá na casa da Dona Dalva, inclusive. Fui fazer o bolo de cenoura, acabou o fermento. Pera, deixa eu ir na casa da Dona Dalva. Lá você é bem-vinda sempre, você sabe disso. Eu quero só aproveitar aí um momentinho para parabenizar esse grupo, que hoje eu sou voluntária, entre aspas, né? Até peço desculpa por não dar tanta atenção, mas estou aqui sempre. O belíssimo trabalho que vocês fizeram em Vargem do Sal, que foi uma coisa assim que encantou Paramirim e Vargem do Sal. Inclusive, recebo toda semana ligações pedindo para voltar. Sabe por quê? Porque vocês levaram tudo. O tudo que eu quero dizer não foi só o fato de levar alimentação, brinquedo, calçado, roupa. Abraço, sorriso, amor. Principalmente o carinho, o abraço, o amor que esse grupo levou àquela comunidade que nunca teve. Isso é a fala deles, que nunca teve. A exemplo disso, essa semana eu recebi uma ligação de 5 crianças, 3 de Neuza, que vocês lembram muito de Neuza, né? Exatamente. E 2 de Luzia. Cadê o grupo Cultive? Estou morrendo de saudade. Fala que o Natal a gente espera por eles. Então tá aí o recado. Como eu disse, a dívida é de vocês. Vai do Sal merece, Embaúba merece, Lamarão merece. São famílias de Paramirim que está em território de Caetité. Porém, foi a primeira vez que um governo foi lá e assistiu aquelas famílias. Né? Eu, como assistente social, não tenho fronteira, assisto pessoas, entrei no território e levei comida para aquele povo. Levei saúde e é assim que tem que se fazer. Parabéns, Cultive! Continue fazendo esse trabalho lindo, maravilhoso. Tá aí nascendo aí o Cultura na Praça, já estou vendo, né, algo já bem interessante desse grupo maravilhoso, Cultura na Praça. Já está surgindo um outro grupo. Eu fico muito feliz mesmo, gente, com tudo que está acontecendo em Paramirim. Muito, assim, muito realizada em muitas coisas que já têm acontecido e assim esperançosa que venha coisa por aí. O Cultive tem agora esse compromisso com Vargem do Sal. E o questionamento, quer dizer, sobre a minha fala da infância e o que isso pode interferir, né, no jovem com depressão, no jovem com ansiedade. Ok, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, desde pequena eu sou elétrica, eu sou ansiosa. E assim, eu nunca pensei em me matar, eu nunca pensei em tirar minha vida. Diante de todas as dificuldades que eu tive enquanto estudante, com traumas pessoais que eu não preciso citar aqui, eu nunca pensei em tirar minha vida, sabe por quê? Porque a minha infância foi estruturada. A minha infância foi muito bem vivida. Eu estava com o pé no chão, eu estava bebendo água do rio, afogando, claro, tentando nadar. Então, assim, eu estava sendo criança, entende? E quando eu olho para os meus filhos agora com este olhar mais amoroso, eu penso, meus filhos, eu não quero que vocês tenham depressão futuramente, eu não quero que vocês queiram acabar com a vida de vocês. Então, por isso eu quero que eles sejam crianças de verdade. Então, eu acho que é isso. Vocês pais, professores, né, educadores principalmente, incentivem bastante a infância. Porque nós, da gestão, eu não posso deixar de citar, aproveitando a presença aqui de João Ricardo, vice-prefeito, o Cultura na Praça e todos os projetos culturais que acontecem neste município, muitos nem são divulgados por questões
N questões, é porque os gestores acreditam e levantam essa mesma bandeira. Gente, eu nunca recebi um não para nenhum projeto relacionado à infância. Eu nunca recebi um não, nem de João Ricardo, nem de Gilberto Brito. E eu não posso deixar de falar isso aqui, porque eles dois são incentivadores plenos da família e dos valores. Essa fala eu não poderia deixar de fazer, porque são eles os culpados pela evolução das pessoas estarem voltando pra praça. Hoje eu fiquei emocionada que Arthur e Benício falaram: mãe, deixa eu brincar na praça. Aí eu falei: agora, meu filho, deixa, as crianças estão lá. Quando eu abri o portão, a praça tava assim, minha tia. Eu falei: gente, que coisa linda, eles já brincando. Ó, mãe Irã, o presidente da praça tá ali, Estela, vice-presidente, também já tá ali. O diretor tem que ir. Eu falei: vai, diretor, vai. Então, assim, a praça estava cheia de crianças. Eu vinha de férias aqui antes, Jana, quando eu estudava em Salvador, e eu ficava agoniada. Eu falava: meu Deus, o povo tá indo pra onde? O povo não tá vindo pra praça final de semana, cadê as pessoas? As pessoas não estão na rua, o que tá acontecendo? Agora não, agora você sai um sabadão à noite, você dá um rolê, a galera tá na rua, tal, estão jantando, etc. Aos domingos, quando não tem evento, né, que agora a gente tá nas comunidades, mas sempre tem o pessoal aqui, os adolescentes sentados, conversando como era antigamente. Então isso é mudar a energia através do resgate de valores, né, que é o que a gente fala. O que pode ser um grande empecilho aí pro suicídio, né? Minha mãe costumava me dizer: minha filha, mente vazia, oficina do diabo. E eu levo isso até hoje. Por isso tantas oficinas, que esses meninos não estão dando conta mais. Passei o cronograma de Dia das Crianças para ele, que é de uma semana. Vixe, mas e agora? Eu estudo de manhã, mas eu queria ir, como é que eu vou fazer? Ah, não, que não sei o quê. Falei: calma, vai dar, a gente vai se organizar. Então é isso, gente. Eu acho que o segredo está na infância. Na infância e no ouvir os adolescentes. Só mais uma fala para finalizar aqui. Luiz Ângelo, que está aqui do Paramirim agora, nosso grande parceiro, me disse uma vez assim: Catê, a galera não quer mais ouvir palestra não, os alunos não querem ouvir palestra não, os meninos querem falar. Eu falei: é verdade, você tem razão, porque quando eu era adolescente, que tem pouco tempo, quando eu era adolescente, eu também não queria ouvir palestra. Entrava um policial, viu, Márcio? Entrava um policial para falar sobre drogas, a gente ficava, não tinha celular, né, a gente ficava, sim, menina, você viu aquele gatinho, não sei o que. Quando é roda de conversa, aí tá todo mundo se olhando. E todo mundo tem a fala, tem o poder da fala. Quando você tem um poder na fala numa roda de conversa de no mínimo 25 pessoas, no máximo 25 pessoas, você abre a ele que ele te questione e ele quer falar sobre o caso dele. Quando ele fala o caso dele, ele foi ouvido. Quando ele foi ouvido, dentro dele está organizando algumas lacunas, algumas sentenças emocionais. Então é importante, e Luiz Ângelo, obrigado pela parceria também, sempre um apoiador aí da cultura e da infância, obrigada, viu? E é isso, quem tiver pergunta, a gente responde. Muitíssimo obrigado, Caterine. Bom, psicólogos ultimamente têm relacionado a epidemia em questão ao perfeccionismo e ao estilo de vida atual, muito bem pautado por Caterine, que trabalha nessa mudança desse estilo de vida, principalmente entre os jovens. Então, diante desse assunto, eu convido Graziela Brito para estar fazendo o seu segundo momento de fala. Então vamos lá, né, gente? Realmente, hoje a mídia, né, os meios de comunicação, as redes sociais ditam um padrão inexistente que nos bastidores não existe, né? A gente vê uma novela, por exemplo, aqueles atores atuando, a gente acha que a vida deles é uma perfeição, não é isso? E os bastidores da vida dele, como é? A gente ouve falar de tantos artistas famosos, com dinheiro, com fama, com tanto, né, disponível a eles, o mundo aos seus pés, e que se matam jovens ou com overdose de drogas, né, que é um se matar também, é um tipo de suicídio, talvez não intencional e não foi com aquele objetivo, mas ele sabe que ao consumir grandes quantidades de droga, ele corre o risco de ter uma overdose, enfim. E aí esses jovens se matam. Então, assim, eu estou adorando a discussão, eu acho que é isso mesmo. Caterine disse uma fala muito interessante, que o que se baliza na infância não se faz em outro momento da vida, é muito difícil. Quando uma pessoa vem para o set de atendimento, que ela tem um fato muito difícil na infância, e quanto mais tenra a infância, quanto mais cedo na infância isso acontece, mais difícil é de reelaborar. Criança sensível, criança tem que ser cuidada.
As famílias, ao planejar, às vezes nem sempre é possível planejar, mas assim, precisa realmente repensar a criação dos filhos, o que vai oferecer, como a Catarina colocou, qual vai ser o exemplo, se organizar, pois eu estou tendo tempo para meu filho, porque hoje uma das queixas da criança é essa. E a criança, ela manifesta no comportamento. O menino terrível demais, tem que ver o que está acontecendo. Né? Eu sempre falo, o sinal nessa agitação psicomotora, né, exagerada, é um sinal de que algo precisa ser olhado, precisa ser visto. Não necessariamente é um problema, né? Mas precisa ser olhado sim. Então, assim, como a fala está ocorrendo de forma muito dinâmica, né? Assim, eu estou sentindo as pessoas muito à vontade para falar, eu vou seguir o mesmo ritmo, né? E deixando claro a vontade para poder haver perguntas. Hoje esse é um assunto muito discutido. E o que previne realmente a questão do suicídio? É viver e viver bem, viver com equilíbrio. Poder falar, poder ser escutado. As redes sociais estão ditando um padrão de beleza, um padrão de vida perfeito, que o jovem, o adolescente, a não se identificar, não perceber que ele pode ter aquele padrão, que aquele padrão está acessível a ele, né? Começa a desenvolver crenças de que ele é incapaz, de que ele não dá conta, de que ele não vai ser feliz porque ele não tem, né? O que todo mundo tem. Imagina, um adolescente só é feliz se ele tiver o celular tal, que todo mundo está tendo, senão ele não pode nem ser. Porque o adolescente tem a necessidade de identificar, de fazer parte, né, de se agrupar. Tanto que os adolescentes geralmente têm um grupo, é caracterizado, cada grupo em sua característica, não é isso? Essa necessidade de se socializar, porque nós somos seres sociais, né? Nós não podemos viver isolados. Se um adolescente está isolado, algo realmente é um alerta vermelho, assim, uma criança está isolada, até um adulto isolado, a gente, né, às vezes, claro, tem perfis de pessoas que gostam mais, são mais na dela, são mais, né, não são tão falantes, não são tão participativos, mas o isolamento exacerbado é um sinal de que algo pode estar acontecendo. E por que as pessoas se matam em maior escala? Qual o motivo, Grazi, que faça com que as pessoas se matem? Um transtorno psiquiátrico, a maioria. A pessoa tem sintomas, principalmente a depressão. Porque depressão é o transtorno que a pessoa perde o colorido da vida. Uma frase que um professor meu me disse que me marcou. A pessoa com depressão, ela não enxerga a vida colorida, ela enxerga a vida preto e branco. A vida preto e branco é muito chata, né, gente? Quando a gente, hoje, que conhece televisão colorida, imagens, a gente vai assistir uma televisão, a não ser que seja um cinema assim, de algo cultural, que a gente já... Mas a gente acha estranho, não tem a mesma vida, não tem a mesma... Então, a pessoa que tem depressão, ela sente uma dor na alma, né? Enorme, que não é reconhecida nem por ela nem pelos outros, porque o que é concreto, se eu digo, estou com dor no estômago, mas o médico faz isso, a pessoa diz, eu estou tão triste, mas eu estou com uma tristeza tão grande, eu não sei de onde vem essa tristeza. A pessoa diz o quê? Ô menina, levanta a cabeça, por que você está assim, deixa de bestagem, você tem tudo, você tem família, né? E questiona a pessoa, diante daquela crítica, em vez de colocar ela para cima, se ela tiver com depressão, né, se ela estiver realmente precisando daquela ajuda específica, muitas vezes ela se sente pior ainda. Porque, poxa, eu tenho tudo ainda no céu. O que me resta, então? Não tem jeito pra mim, não tem solução. E a depressão, ela é uma doença. Não adianta pensar depressão com falta de vergonha na cara, com drama, como muita gente coloca. A sociedade coloca desse jeito, muitas vezes. Não é por maldade, não. É por não entender, por não saber, por não conseguir estar naquele, né, se colocar no lugar. Porque estar, a gente não quer estar, claro que ninguém quer adoecer. Mas depressão é uma doença e ela mexe no funcionamento neuroquímico do cérebro. Como foi colocado, falta serotonina disponível. Gente, a gente precisa da sensação de bem-estar. Estar triste é normal. Você perder alguém, perder um amigo, brigar, ficar triste, ficar com raiva, ter aquele dia, aquela semana que você não quer conversar com ninguém. Isso é da vida. Isso precisa ser inclusive resgatado, porque essa juventude, assim, os padrões atuais, ninguém pode ficar triste, não. Ninguém pode chorar, não. Chorar faz parte, ficar triste faz parte. Agora, qual o nível dessa tristeza? Tem motivo? Ou você passa a maioria dos seus dias triste, chorando, tipo assim, acontece uma coisa desse tamanho, a sua tristeza é uma coisa que antigamente era uma tristeza, que se a gente for pontuar assim, 2, 3, uma tristeza 10, não estou aguentando, não estou suportando, parece que o mundo desabou, né? Essa situação de estar muito triste por uma coisa que é do dia a dia, do cotidiano, ou então muitas vezes eu ouço muito isso, eu não sei o motivo não.
só sei que eu tô assim, não tenho vontade de viver, não acho graça em nada, eu não ri, não acho graça, não sorrio das mesmas coisas de antes, eu não sinto vontade de sair, eu não sinto vontade de namorar, né? A gente tá falando aqui de jovem, eu não sinto vontade de conversar. Então, assim, essas áreas da vida, elas são afetadas quando a pessoa está com depressão. A pessoa come demais, voltando aqui para a alimentação que a Ina falou, ou não sente vontade de comer nada. A pessoa dorme demais ou não tem sono para dormir. Por que eu estou falando mais desse transtorno? Porque é o que é mais comum. Outros transtornos também tem. A questão do transtorno de personalidade borderline, onde a pessoa tem dificuldade a principal característica é que ela é impulsiva demais e tem dificuldade com vínculos, tem dificuldade de estabelecer o equilíbrio das coisas, né? Não vou falar, não se vai tomar muito tempo essa questão. A depressão, o transtorno bipolar, porque quando a pessoa está com depressão no transtorno bipolar é muito forte e às vezes ela tem um impulso justamente de se matar justamente na fase da depressão, porque tem a fase da mania, o pico, exatamente, isso mesmo, o pico. Obrigada. Então, assim, são essas questões. A maioria dos casos em que a pessoa se mata ou tentou se matar, ela está doente, emocionalmente. Ela está com muito problema, ela está com muita dor emocional. Até porque, para cometer o ato, precisa de muita coragem. Então, ela precisa estar anestesiada para as coisas que valem a pena na vida dela. Agora, Grazi, tem casos em que a pessoa não estava com depressão e sofreu uma decepção muito forte, que tirou o chão dela, perdeu um ente querido. Tem. Isso pode acontecer também. A gente ouve relatos disso. Mas, na maioria dos casos, não é. É porque ela está doente mesmo. Está com depressão, está com algum transtorno. E outra coisa... O que a gente tem feito que nos adoece? Qual o nosso sistema? A gente está discutindo muito isso aqui nessa noite, né? Qual é os hábitos de vida que a gente tem que está nos adoecendo? Porque depressão e transtorno de ansiedade está na moda, infelizmente. Tipo, passa, você ouve falar de uma pessoa muito próxima, ou com sintomas muito, né? Mesmo que seja naquele nível mais leve. E as pessoas, e a ansiedade não faz parte. As pessoas são ansiosas, são elétricas, são, né, agitadas. Isso, né, tá no nosso cotidiano. O que a gente mais escuta falar, eu sou ansioso, eu não consigo esperar. Né, tá difícil para mim nesse sentido, que não é às vezes não desenvolver um transtorno, né, necessariamente, mas é um sistema de vida. As pessoas estão assim. A gente vive na era digital, tudo é o botão, não é nem o botão mais, né? Não existe botão, é o toque na tela, né? Então tudo ao mesmo tempo, a gente quer fazer várias coisas, isso está mexendo com o nosso sistema de funcionamento e a gente não sabe o efeito disso a longo prazo. O contato exagerado com o celular, inclusive pela luz do celular. Já estão sendo desenvolvidos estudos que mexem com o nosso funcionamento cerebral. Ninguém sabe o efeito no sistema, né, mais grave, né, porque é uma coisa nova, né, a gente não sabe nem avaliar as proporções disso. Por isso... Desculpa, deixa eu só abrir um parêntese. Ontem no Centro Espírita, quem estava lá, a doutora Normândia, falou de uma menina que desenvolveu epilepsia por conta da luz. Ou seja, ela estava acompanhando uma série de Netflix, muito virando série, tentando assistir tudo. E aí quando a mãe falou, não, minha filha, pelo amor de Deus, já tem muitas horas eu vou desligar. Quando desligou, ela teve a primeira convulsão. A partir daí desenvolveu epilepsia e hoje ela trata a epilepsia por conta da luminosidade das horas que ela passou ali. Eu fiquei chocada com esse caso. Então, a gente não sabe os efeitos disso. Eu não vou nem me aprofundar nisso, porque, né? Então, eu não estou muito a par das especificidades desse assunto. Não é minha área mais específica de entendimento. Então, assim, o que acontece? Essas questões todas a gente não sabe. Agora, o que foi tratado por Aina e que vou resgatar aqui? Na nossa vida, a gente precisa de equilíbrio. Tudo demais vai fazer mal. Se eu passo o dia só tendo lazer, a semana toda, o dia todo, eu vou ter problemas com isso. Primeiro que eu não vou ter dinheiro para pagar as contas, né? Para manter o lazer. Mas se eu trabalho excessivamente, tem muita gente que eu conheço, né? E vocês conhecem muita gente, se vocês não for um deles, né? Que trabalha de forma exagerada, não tem tempo para nada. Não tem tempo para lazer, não tem tempo para atividade física, não tem tempo para ver os amigos nem conversar. Então, o trabalho também traz prejuízo. O estudo, eu conheço a maioria, né, não tem problema com isso, né, tem dificuldade de se manter concentrado para estudar mais horas. Mas aquele aluno que estuda excessivamente, ele vai ter problema também. Porque na nossa vida, a gente, para ser saudável emocionalmente, fisicamente, a gente precisa de equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio.
Usar o celular é bom, usar as redes sociais mas com equilíbrio. Comer é bom, mas com equilíbrio. Inclusive as guloseimas, né, que assim, os nutricionistas são bem, né, faz mal para a saúde mesmo. Se você tiver equilíbrio, para não se deixar dominar por elas, né, pelo uso excessivo, né, ela não vai trazer tanto dano para a sua saúde. Se for de forma repetida, exagerada. Então, assim, por exemplo, comer um bolo de chocolate, né, ainda que eu adoro. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Não, quando você fala de equilíbrio, da guloseima, que você pode uma vez ou outra comer, só que assim, quando você cria o hábito de uma vez ou outra comer, você já está habituando, entendeu? Então assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Não é? É bom evitar e assim, você não vai nunca mais ficar refém daquilo ali, de certo né, guloseima. Mas assim, você precisa policiar nisso, porque se você come todo final de semana, já vai ser o prejuízo, né? Dependendo dessa guloseima, desse produto não nutricional, entendeu? Que traz doença mesmo. Uma vez por semana vai trazer doença, você vai adoecer. Então assim, se você se comprometer de 0 a 10 de comer só uma vez no mês, tá de bom tamanho, se você tiver esse equilíbrio. Mas se você não tiver, meu amigo, pode deixar pra lá, esquecer daquilo ali. E infelizmente é assim. Realmente ainda aí ela pega firme mesmo, que é a área dela, né? Vamos lá. E assim, a questão do equilíbrio, ela é necessária para tudo, porque a gente quer, né, a gente precisa, né, fazer uma atividade física. Outro fator importante é a espiritualidade, a gente tem que investir nisso, né? Trabalhar essa questão ajuda muito na prevenção de doenças emocionais e do próprio suicídio. É uma área da nossa vida que também é importante. A questão da alimentação, como eu já falei, da atividade física, das amizades, das relações. Uma das coisas que mais adoece são os relacionamentos. E eu falo de relacionamento de forma geral. Grazi, na minha casa, na minha família, é só briga o tempo todo. Foi muito difícil, tem várias histórias, gera adoecimento. Os amigos que eu tive muito problema com amizade, por isso é difícil. Relacionamento amoroso. Tem relacionamento amoroso que é muito tóxico, né? Então a pessoa não sabe reconhecer porque ela não se sentiu amada na infância, ela tem dificuldade de terminar um relacionamento que está fazendo mal para ela. É uma outra questão. Então a gente até para aprender, a gente precisa se relacionar, a gente precisa desse apoio, mas também a gente precisa aprender sobre isso, respeitando os nossos limites, o nosso espaço, o nosso tempo, né? Compreender isso para saber fazer boas escolhas. Para ter amigos que acrescentem na nossa vida, que nos ajudem, que nos promovam. Tem aquele amigo, infelizmente, tem amigo que só quer uma troca de benefícios. E você às vezes se coloca naquela situação para não ficar sem amigo, né? E tantas coisas a gente poderia citar. Então, assim, a grande questão é se cuidar. E uma das coisas que ajuda muito nisso é entender os seus sentimentos, se compreender, se autoconhecer, né? Que eu não vou me alongar com essa história, porque eu sei que tem muita gente para falar. Eu vou fechar a minha fala nisso daí. Se alguém tiver alguma pergunta, mas fica à vontade. Mas o cuidado, para você estar bem emocionalmente, você tem que estar bem nas várias áreas da sua vida, né? E como voltando à questão da atividade física, é um antidepressivo natural. A gente não faz atividade física pela questão da estética hoje em dia. Para a sua mente funcionar bem, você precisa de atividade física, de exercício físico. Senão meu colega educador físico me corrigir aqui agora. Exercício físico, que é uma coisa planejada naqueles dias na semana, com compromisso, né, já de fazer aquela atividade. Então é isso. Para fechar, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aberta. Agradeço a Grazi por sua fala e... pode fazer, fica à vontade, gente, perdão. Eu sou perguntadeira, viu? Grazi, para os jovens, ou que estão aqui, ou que estão em casa, né, que nós teremos contato após esse bate-papo aqui, quem estiver sofrendo de depressão, ou estiver com uma tristeza muito profunda, onde pode ir, a quem procurar profissionalmente falando? É bom deixar isso daqui
Boa pergunta, vamos lá. Hoje nós temos, assim, Paramirim, ele conta com, eu vou falar da minha área, do psicólogo especificamente, para uma primeira conversa, né? A gente tem psicólogo no CREAS, como foi dito, no CRAS. Grazi, quem é a demanda especificamente que vai mais para o CREAS? É a demanda que mais relacionada às questões familiares e sociais, tanto que o Conselho encaminha diretamente para isso, e também que entra a questão da violência, de abuso, a grosso modo essa demanda vai para eles, né? Temos o psicólogo aqui na educação, aí são as demandas mais relacionadas ao contexto educacional, né? Grazi, o aluno está com um determinado comportamento difícil, ver o que pode fazer, mais direcionado a psicóloga educacional escolar. Temos psicólogo também no centro de reabilitação, né, que pode ser procurado para, por exemplo, caso diagnosticado que já existe um quadro de depressão identificado, né? Porque assim, se você procurar o psicólogo do CREAS é bacana, que atende demanda espontânea, ela já vai encaminhar para o centro de reabilitação, né? Porque aí tem que ter um encaminhamento mais específico. Aí o centro de reabilitação atende esse público. E o CAPS também. O CAPS também atende, e o NASF, onde eu trabalho. Qual o papel do NASF nessa história toda, né? Eu acho importante a gente frisar aqui. Falei que ia ter falado do NASF, mas eu falei, não vou, né, iniciar falando não, mas já que teve a pergunta, eu vou marcar. O trabalho do NASF, ela é um apoio para as equipes de saúde da família. A gente trabalha com atendimento, 10% da nossa carga horária deve ser pela legislação destinada ao atendimento. Então, quando solicitado no PSF, né, a gente deixa uma carga horária destinada a isso, mas a gente identifica o problema e encaminha para o setor, para aquele que precisa de acompanhamento. Fazemos acompanhamento? Fazemos. Qual o caso? Um caso de extrema vulnerabilidade em saúde, que precisa do apoio de toda a equipe, de toda a rede. A gente senta, discute, monta plano terapêutico singular para poder discutir, para ajudar. Mas o acompanhamento, porque o acompanhamento requer toda semana ou pelo menos quinzenalmente. A gente não pode, porque a gente atende 10 PSFs, a gente não consegue. E a gente tem que trabalhar grupo, propostas coletivas. Atendemos também as solicitações educacionais. A escola precisa de uma palestra em saúde mental, de automutilação, por exemplo. A gente pode fazer, né? Agora, da escola a gente espera a solicitação, porque é nossa área direta. Porque se a gente vai lá oferecer trabalho, a gente não vai fazer outra coisa, né? Agora sim, a questão do PSF. A gente apoia os grupos que já existem no PSF, grupo de gestante, a gente apoia com o nosso trabalho na nossa área específica, e a gente monta grupos. Por exemplo, qual a proposta, Grazi, que você trabalha para ansiedade, para depressão? Eu montei um projeto Grupo Terapêutico. É um grupo operativo, onde trabalha com psicoeducação direcionado a uma determinada comunidade, um grupo fechado por determinado tempo para tratamento. Eu já tive 2 experiências desde quando eu montei o projeto, que foi na comunidade do Mateus, e agora estou em Canabravinha. A gente teve casos de remissão total dos sintomas, onde pôde ser feito, inclusive, o desmame do medicamento. Foi muito bom, o resultado foi muito proativo. Mas, então, temos essas possibilidades. O NASF, ele trabalha com apoio matricial. É difícil da gente entender, porque até quem vai trabalhar no NASF, até para entender isso, demora. Porque o apoio matricial é um trabalho de rede. Um trabalho onde a gente identifica a demanda coletivamente e pensa em propostas, em projetos que atendam coletivamente aquela demanda e faz o trabalho de encaminhamento em rede. Mas, por exemplo, eu mesmo, na minha área de atuação, na Secretaria de Cultura, eu recebo um número gigante de adolescentes pedindo ajuda. E eu não sou profissional, né? Na verdade, eu estudei farmácia. E aí eu não tenho como dar esse apoio profissional. E eu geralmente fico bem perdida, porque às vezes o centro de reabilitação não possui mais vaga. Aí você pode mandar para outro lugar. Que não sei o quê. Por exemplo, nesse primeiro contato comigo, que não sou da área, não sou da área vírgula, né? Não poderia atuar. Para onde eu encaminho? O que eu faço? Chegou para mim, Catê, por favor, me ajuda. Eu tô tendo neste momento uma crise de ansiedade. Ou Catê, eu acho que eu tô sofrendo de depressão, não tenho mais gosto pela vida, eu não quero mais nada. Para quem eu encaminho esses adolescentes? Ô, Catê, esses adolescentes, eles são encaminhados por posto de saúde, né, da comunidade que atende ali, tá? Que estão vinculados.
você primeiramente vai, né, procurar o agente de saúde dessa unidade de saúde para ela encaminhar. Essas agentes de saúde vai encaminhar, vai falar com a enfermeira da unidade e ela identifica, entendeu? E aí, sim, às vezes as pessoas, os profissionais, exatamente, vocês não sabem como procurar o NASP, porque lá tem psicólogo naquela unidade, mas o psicólogo é o do NASP, entendeu? Encaixam, exatamente, o acompanhamento, né? Mas lembrando que o profissional do NASP não encaminha, não acompanha, Agora, uma coisa interessante, para marcar isso que a Aina falou, que é bacana, por exemplo, se tem, é vinculado àquele PSF, um número de 30 adolescentes precisando de ajuda nessa área, identificar, a gente pode formar um grupo. Exatamente. Exatamente. A ideia do grupo, a ideia do NASP é formar esse grupo. Exatamente, trabalhar de propostas coletivas. Seja o grupo, seja um outro propósito que case bem com a demanda identificada.